Então, ufologia, embora seja o estudo de objetos voadores não identificados, UFOs, ela está ligada ao estudo de vida fora da Terra, que, como nós vimos aqui, é essa enquete aqui que nós fizemos, tá bom? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar falando de onde acredito que somos nós no futuro. Boa. Então vamos lá. De onde que surge todo esse lance de vida fora da Terra, tá? Isso é uma coisa muito, muito antiga. Muito antiga. Então, se você buscar aí na história, isso remonta para o século V a.C., com alguns dos primeiros pensadores, entre eles Anaxágora, Anaximandro e Demócrito. Para o Anaxágora, um dos primeiros filósofos a considerar a vida na Lua, tá? O Anaxágoras foi um dos primeiros a considerar a vida Terra, e ele achava que existiria vida na Lua. Ele foi preso e sentenciado à morte por sugerir o seguinte: a Lua não é um deus, mas uma grande rocha, e o Sol uma rocha quente. Olha a ideia do cara. É muito legal vocês estudarem essa parte muito antiga, porque nós estamos voltando para uma época, cara, que não existia conceito de estrela, universo, nada disso. O Anaxágoras foi um dos primeiros, tá? O Anaximandro, ele foi o primeiro pensador grego a conceber o universo como um vazio infinito. Porque imagina, cara, você vive no século 4, 5 antes de Cristo e você olha aquilo tudo lá e você fala: o que é isso, caramba? O que será que é isso? Entendeu? E aí os caras começaram a pensar, os filósofos estavam lá para isso, tá? Ele propôs, o Anaximandro, que a Terra é um corpo flutuando no vazio infinito, sustentado por nada. Olha a ideia do cara, isso eu estou falando do século 4, 5 antes de Cristo, tá bom? E o Demócrito, esse é muito importante em toda essa história de vida fora da Terra, ele argumentou o seguinte, olha o argumento do Demócrito: deve existir um número infinito de mundos, baseando-se na premissa de que existia um número infinito de átomos, tá? Então, Anaxágoras, Anaximandro e Demócrito foram os primeiros a imaginar esse lance de vida fora da Terra, que nós estamos falando de século 4, 5 antes de Cristo, tá? Só que para você ter uma ideia, esse lance de vida fora, se hoje, né, vocês viram aqui na pesquisa, né? Se hoje existe essa divisão sobre vida fora da Terra, dois caras muito importantes, dois filósofos muito importantes, para eles não existia. Um deles era Platão e um deles era Aristóteles. O Platão disse o seguinte: ele separava a realidade entre formas e sombras, recusando-se a reconhecer a existência de mundos além do nosso. Esse era o Platão. E o Aristóteles falava o seguinte: ele rejeitava uma teoria que ficou muito famosa, que é a teoria da pluralidade dos mundos. Ele postulava, o Aristóteles, que a Terra era o único e exclusivo centro do universo. Único e exclusivo centro do universo era a Terra. Então, embora se tivesse ali o Anaxágoras, Anaximandro, Demócrito, que já pensavam num lance de vida fora da Terra, Aristóteles e Platão achavam que não, que a vida só existia aqui, aliás, que a Terra fosse talvez o único planeta. Beleza? Tranquilo? Então, esses caras aí é que começaram toda essa história de vida pelo fora da Terra, né? De vida fora da Terra, principalmente, como eu falei. Muito bem. Só que não para por aí, né? Não para por aí. Então, vamos lá. Vamos falar alguns exemplos aqui pré-contemporâneos sobre... Não falei nada de nenhum fenômeno ainda,
tá? Isso aí estava só no campo da ideia. Agora vamos para a parte de fenômenos. Então, um escritor romano que viveu já no século, aí nós já estamos falando no século 4 depois de Cristo, ano, né? O Julius Obsequens, tá? Ele foi um escritor romano e a única obra associada ao seu nome é o Liber de Prodigies, tá? O livro dos prodígios. E nesse livro, esse livro é considerado como uma base fundamental para alguns ufólogos contemporâneos. Eles se baseiam nessa ideia aí do pessoal. Só que lembrava o seguinte, tá? Ele fala nesse livro, ele relata neste livro, que é 400 anos depois de Cristo, de fenômenos que foram observados em Roma entre 249 e 12 antes de Cristo, tá? Ou seja, ele foi um cara que relatou pela primeira vez esse tipo de fenômeno. Depois, um outro cara muito interessante, e aí é na China, tá? Aí nós já estamos lá no ano 1000 e alguma coisa, foi o Shen Kuo. Ele era um acadêmico, né? Um acadêmico oficial do governo chinês Song. Ele era inventor, polímata, olha aí, ó, os polímatas aí, ó. E escreveu uma passagem vivida sobre um disco voador não identificado. Ele registrou o depoimento de testemunhas oculares em 2 cidades chinesas, em Anhui e em Jinsu, no século... O que é isso aqui? Século 11. Tá? No século 11. Que declararam que um objeto voador com portas que se abriam brilharia uma luz ofuscante do seu interior, que lançaria sombras de árvores por 10 milhas de raio e era capaz de decolar em velocidades tremendas, tá? Então é isso que acontece. E uma xilogravura, que aí a gente pode considerar como a primeira vez, e aí eu vou ter que fazer um pequeno parênteses aqui, tá? Mas uma xilogravura do Hans Gleiser apareceu num jornal em 1561 e foi apresentada como fenômeno celestial de Nuremberg, tá? E aí já era ligada ao que eu vou falar já para vocês, beleza? Que era os antigos astronautas. Então a primeira gravura que a gente pode colocar aí para vocês, e aí nós já vamos explicar várias coisas só em cima disso aqui. É essa aqui, ó. Vou mandar aqui para você, Cris. E aí nós já temos bastante coisa para falar sobre isso. Então vamos lá. Esse é um pequeno começo da história, tá? Pequeno começo da história. Aí vocês vão perguntar assim para mim: e as pinturas nas cavernas? E as pinturas e as pedras em Machu Picchu? E as gravuras que tem em cavernas que mostra um bicho com um capacete? Aí a gente entra, cara. A gente entra numa temática que é mais complicada, que é a temática dos Ancient Aliens, né? Ou dos astronautas. Eram os deuses astronautas? Esse é um dos famosos livros aí da história da ufologia, o livro escrito pelo Eric Van Daniken, que ele faz o seguinte: ele caminha pela história. Então é o lance das pirâmides do Egito, é o lance dos moais da Ilha de Páscoa, é o lance das pedras em Machu Picchu, é o lance de todo o lance asteca, maia e inca, é o lance de cavernas espalhadas pelo mundo, onde ele encontrou determinados desenhos que aparentemente estão ligados a alguma nave, alguma ser, alguma coisa que foi vista do espaço. É uma escultura que está ligada a isso. Então, essa é uma outra área que eu não sei se a gente deveria ou não chamar de ufologia, tá? Por quê? Porque eles, na verdade, eles não estão estudando
objetos voadores não identificados. Eles estão estudando e interpretando antigos, né, desenhos, esculturas e coisas do tipo, com a visão atual de que aquilo lá se assemelha a algo que usa um capacete, a uma nave espacial, a alguma coisa. Tá? Então, não sei se isso se encaixaria na ufologia, porque a ufologia ela tem várias vertentes, várias e várias vertentes. Então você tem a ufologia mística, é uma coisa, você tem a ufologia hoje, né, a ufologia mais científica, é uma outra coisa, tem a ufologia também ligada aos Ancient Aliens, que a gente fala, né, aos deuses astronautas, que é uma outra, e tudo mais. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é a tal da xilogravura, tá? Essa é um desenho, tá? O cara foi lá e fez um desenho. Você tá vendo o Sol ali e um monte de bolota em volta do Sol. E um monte de bolota em volta do Sol. Muito bem. Para isso aqui, foi atribuído que as pessoas ali estavam testemunhando um fenômeno ufológico, estavam testemunhando naves em volta do Sol. Tá bom? Então, a gente chega num ponto crucial de toda essa discussão. O meu amigo Carlos Ruas, quando eu fui lá nos Três Elementos, ele fez um desenho muito legal, que agora eu peguei ele aqui, ó. Nós não conseguimos mais achar, mas agora eu peguei ele, ó. Mandei aí pra você, Cris. E aí é algo que eu quero falar para vocês. Que é algo muito, muito interessante. Que é muito interessante. Então, cara, repetindo aqui, quem está perguntando o Edson Boaventura, eu quero marcar um segundo programa desse. Quero chamar o Edson, quero chamar o Rony, quero chamar o Schwarza, quero chamar os três, entendeu? Para a gente sentar aqui e debater casos ufológicos, tá? Hoje, vamos ver se a gente chega aí até um determinado ponto para depois a gente começar a debater casos ufológicos dentro da ufologia aí até chegar no dia de hoje. Vai ser impossível fazer tudo isso num programa só, tá bom? Então vai ter um capítulo 2 disso aqui. Vai ter um capítulo 2 disso aqui. Beleza? Tem a ufologia mística, como eu falei. Então tem a ufologia mística, a ufologia científica e tudo mais. Então tá aqui, ó. O Cris colocou aqui a figura. Então essa figura aqui não é minha, é do Carlos Ruas, tá? Um salve, Carlos Ruas. Quando eu tava lá nos Três Elementos, ele fez essa figura. E essa figura ele quer dizer o que com ela? Então vamos lá, é o que eu falo na minha apresentação. Preste atenção no que eu vou falar agora, hein? A explicação mais legal para qualquer coisa que você vê e não tiver explicação são alienígenas. Não tem. A explicação mais legal é que são alienígenas. O que construiu as pirâmides do Egito? Alienígenas. O que colocou as estátuas Moai lá na Ilha de Páscoa? Alienígena. O que faz os círculos nas plantações pelo mundo afora? Alienígenas. O que fez os desenhos e tal, não sei o que? Alienígena. Quem é que fez as intervenções ou as paralisações, as feridas nas pessoas lá no Pará na década de 70? Alienígenas. A explicação mais legal sempre vai ser que são alienígenas. Beleza? Só que nós aqui, que gostamos e que tentamos levar para o lance da ciência, tá? O que a gente tenta fazer é o seguinte: temos que tentar colocar, será que o método científico se aplica a esse estudo? Então, por exemplo, aquela xilogravura lá do jornal chinês. É aquele monte de bolota em volta do Sol. Vamos lá. A observação foi feita, tá? Então estamos aqui no primeiro degrau da nossa escadinha. Vamos criar uma hipótese para aquilo. Qual é a hipótese? A hipótese é, vamos lá, que pode ser alienígena. Hipótese número 1. Mas pode ser algum fenômeno natural.
Beleza? Pode ser algum fenômeno natural? Pode. Então tá bom. Vamos fazer o experimento. Então vamos lá. O experimento para o alienígena, tem como a gente fazer? A não ser que aquilo lá se repita. Certo? Se repetir aquele fenômeno, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Por isso que fenômenos como Operação Prato, eles são muito famosos dentro da ufologia. Porque foi um fenômeno que se repetiu durante alguns anos ali e numa região específica. Tem isso também, tá? Muito bem. Aquelas bolotas lá, elas podem se repetir através de fenômeno alienígena? Não repetiu mais. Porém, existe algum fenômeno natural que poderia explicar aquilo lá? Existe. Existe um fenômeno natural que, dependendo da pessoa que está vendo, ela pode pensar que são vários sóis ou várias bolotas ao redor do Sol. Esse fenômeno se chama o quê? Esse fenômeno se chama parélio, ou os famosos sundogs, tá? Esse é o fenômeno conhecido como parélio ou sundog. Então, vamos lá. Nós estamos falando de fenômenos que foram aí registrados, né, ou desenhados ou testemunhados há muitos e muitos anos atrás. Será que as pessoas não estavam vendo isso aqui, ó? Põe aí na tela, Cris, essa imagem aí. Será que as pessoas não estavam vendo essa imagem aqui? Então tá vendo ali, né? Será que as pessoas não estavam vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma foto de um fenômeno atmosférico real que acontece, chamado de parélio ou sundog, tá? Em inglês, sundog. Já vou chegar lá na Segunda Guerra, cara. Calma aí, eu tô fazendo aqui o lance a história. Olha aí, ó. Será que não pode ser isso aí que eles viram? Faz algum sentido? Entendeu? Então, a gente tem que ir eliminando. Volta lá no desenho do Ruas lá. Já conto minha história com a ufologia, cara. Então, beleza. Então você faz o experimento, faz a análise, chega a uma conclusão. Pode ser que aqui, ó, em algum momento, esgotem todas as hipóteses de fenômenos naturais. Então, nada a ver, né? Eu só escrevi nada a ver. Não é isso. Não faz, tá vendo? Então tá vendo? Essa que é a confusão que se cria. Se você esgotar toda e qualquer explicação natural, aí você pode até chegar aqui alienígena. Então, essa aqui que é a ideia. Tá bom? Beleza? Entenderam? Amazing Stories. Quem aqui lembra do Amazing Stories? Fala aí pra mim. Quem lembra da série de histórias fantasiosas chamada Amazing Stories? Quem lembra do Amazing Stories? Ó, aqui na Argentina chamamos de platos ou platilos voladores. Aí sim, hein? Platilos voadores é demais. Eu não, eu lembro. Ah, vocês não lembram não, galera? Amazing Stories. Não lembra do Amazing? É legal pra caramba. Uma série de histórias aí. Ficou muito famosa. E aí, óbvio, né? Tinha muita história relacionada a discos voadores. Só que não foi só esse caso que aconteceu em 1947. Em 1947, acontece também o fatídico, famoso, glamuroso e talvez mais estudado, mais falado do mundo. Ele acontece em 1947, um mês depois do Kenneth Arnold. Kenneth Arnold é 24 de junho. Em 8 de julho de 1947, na localidade de Roswell, nos Estados Unidos, cai alguma coisa. Cai
alguma coisa. Coloca aí então, Cris, a imagem que eu estou te mandando. Em julho de 47, um mês depois do Kenneth Arnold ter visto os famosos discos voadores, em Roswell, no Novo México, cai alguma coisa do céu. Cai num rancho, tá? Caiu num rancho lá em Roswell, nos Estados Unidos. E ficou conhecido para sempre como o caso Roswell. Um dos casos mais famosos, mais intrigantes, mais falados, mais comentados, mais divulgados, mais polêmicos da história de toda a história ufológica. Por que que esse caso gera tanto problema? Por que que esse caso gera tanto problema? Pelo seguinte: o Walter Hunt, oficial de informação pública da RAF, ele emitiu o seguinte comunicado à imprensa. Tá aqui, ó. RAF captura Flying Saucer num rancho em Roswell, no Novo México. Essa aqui era a manchete do jornal. Essa manchete do jornal aqui, ela foi escrita por um cara da RAF. Tá? Por um cara da RAF. O que que é RAF? Para quem não sabe o que é RAF. Esse é o incidente de Roswell. A RAF é a Roswell Army Airfield, o campo da Força Aérea de Roswell, porque ali em Roswell você tinha, né, uma base aérea. O comandante emitiu a seguinte nota à imprensa, afirmando que os militares haviam recuperado um disco voador perto de Roswell. Robert Porter, um engenheiro de voo que fazia parte da tripulação que carregou o que foi lhe dito ser um disco voador no voo, com destino lá ao lugar, ele descreveu o material embalado em papel de embrulho quando recebeu, como leve e não muito grande, para caber no porta-malas de um carro. Tá? Aí, qual é o problema todo, cara? O problema todo foi o seguinte. Ó, o comunicado à imprensa. Quer que eu leia para vocês? Vou ler aqui o comunicado à imprensa de 8 de julho de 1947. Os muitos rumores sobre o disco voador se tornaram realidade ontem, quando o escritório de inteligência do Grupo de Bombas 509 da 8ª Força Aérea do Roswell Army Airfield teve a sorte de obter a posse de um disco por meio de cooperação de um dos fazendeiros locais e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador passou em um rancho perto de Roswell e em algum momento da semana passada, mas não tendo instalação telefônica, o fazendeiro armazenou o disco até o momento que conseguiu entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o major Jesse Marcel para ir para lá. Então, foi isso que aconteceu. Qual é o problema de Roswell? Que dias depois, eles vêm e falam que, na verdade, o que eles tinham recuperado era um balão meteorológico. Aí pronto, cara. Aí que começa toda a confusão da história de disco voador, de OVNI, de UFO, de UAP, entre o governo e qualquer pessoa, começa com o caso Roswell por causa disso. Então, o caso Roswell, ele é uma das coisas mais marcantes, impactantes, importantes que aconteceu com a ufologia no mundo inteiro, desde sempre, desde a sua criação. Entenderam? Porque, primeiro, capturaram um negócio e falaram que era disco voador. Depois vieram e falaram que era um balão meteorológico. E aí? Começaram a falar. Por que, né? Por que agora estão falando que é balão meteorológico? Por que eles não mantêm que é disco voador? Aí apareceu um meteorologista e tal. O que é que aconteceu em Roswell? Essa é uma das grandes questões que a gente tem até hoje, tá? E até hoje essa questão
é estudada. Tanto que, se você procurar no relatório do AARO, tá? O AARO soltou um relatório, e no relatório do AARO está lá sobre o caso Roswell, tá? Então lá no AARO você tem o caso Roswell, beleza? Para você ver como este caso ele é intrigante até hoje. E ele criou toda essa questão aí sobre o governo esconder as coisas de todo mundo. Por quê? Porque fica nessa, né? Porque fica nessa. Pô, o governo pegou e falou que era disco voador. O exército, no caso, né? A aeronáutica. Depois os caras vêm e falam que é balão meteorológico. Ah, por que eles falaram que era disco voador primeiro? E aí começa. Aí você vai perguntar pra mim, eu vou falar o quê, cara? Eu, hein? Eu não tava lá. Então, é daí que começa toda essa história sobre discos voadores. Estou querendo achar aqui no relatório do AARO, espera só um pouquinho, galera. Que eles começam, né? Eles começam, o relatório do ARO, que é esse departamento que tem hoje nos Estados Unidos, ele começa aqui, ó, com os casos em 30 de que ele começa 30 de dezembro de 47 já, né? Era o projeto Saucer. É criado nos Estados Unidos o projeto Saucer, tá? Então vamos lá, ó. O projeto Saucer, ele investigou um dos primeiros e bem conhecidos avistamentos de OVNI na história, o do piloto Kenneth Arnold, de 23 de junho de 47, enquanto ele voava perto do Monte Rainier, em Washington, tá? Então essa aí é a primeira coisa que acontece. O projeto Saucer não encontrou nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre, tá? Não encontrou nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre. Eu estou querendo achar aqui aonde que ele fala do caso Roswell, porque ele falava do caso Roswell, cara. Oh, caramba, ele falava do caso Roswell sim, viu? Tem o Roswell Report, tá? Deixa eu ver se aqui no Roswell Report. Eles falam no caso Roswell também, tá? E então, e agora, né? Para vocês verem como esse negócio do caso Roswell, ele é complicado até hoje. Agora saiu um documentário na Netflix que pela primeira vez na história eles falam onde teria caído a nave de Roswell. Eu não vou lembrar agora disso, mas depois eu trago para vocês num outro programa. Tá? Então, é aí, com esses dois eventos, em 1947, o avistamento do Kenneth Arnold e o caso Roswell, o incidente Roswell, é que começa, a gente pode dizer, começa a ufologia moderna. A ufologia moderna começa ali em 1947. E a partir daí, o negócio vai ficar muito louco. Lembrando que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do quê? De coisas, né? Que aconteceram no período de Guerra Fria, tá? No período de Guerra Fria. Então, 1947 dispara tudo isso. E aí, como eu falei, eu não vou ficar aqui falando de casos e casos, porque nós temos milhares, talvez milhões de casos para ser analisados. Só que a partir de 1947 é que começam a surgir vários avistamentos. E aí temos casos, temos as luzes de Fênix, que são famosas, as luzes de Los Angeles, que são famosas. Quem que entra nessa história toda também? Aí a cultura pop começa a entrar nessa história toda. Por quê? Porque aí nós temos Arquivo X, aí começa a ter os filmes, né? Aí tem Guerra dos Mundos, aí começa a ter filme, e aí começa a ter um monte de coisa que começa a acontecer e não para mais até hoje. Algumas coisas que eu queria conversar com vocês era aqui, ó. O pessoal tinha perguntado e eu falei que eu ia falar o que era, hein, cara?
Tudo equipamento bélico humano é tão restrito que nem as modas. Isso, Fernando. Boa. Sérgio Alves, quando pudesse fazer só uma pergunta sobre o menino Borisca. Não conheço. Acha que os aliens podem ter usado ferramentas de controle seus alienígenas dessa Terra? Cadê, cara? Aquela pergunta que eu falei que eu ia falar sobre. Caramba, cadê? Elemento 115. Caramba, cara. Reptiliano. Caramba, cara, cadê o negócio? Pô, eu esqueci. Alguém perguntou aqui alguma coisa e eu falei que eu ia falar depois e esqueci. Cabeça de vento, viu? Agora eu esqueci o que eu ia falar. É um negócio importante. Vocês lembram que eu falei que depois eu falei que eu ia falar? São muitas mensagens, cara. São muitas, é verdade. Então, eu não vou falar nada do alienígenas do passado, tá? Não vou falar nada do alienígenas do passado, como eu já falei no começo lá pra vocês, tá? Então, é ali que começa, 1947, todo o lance da ufologia. A ufologia mesmo, né? Se a gente vê, ela nasce ali em 1947 com esses dois casos e aí vem até hoje com avistamentos e com todo tipo de coisa, tá? Você ia conversar aqui até. Então, a Batalha de Los Angeles. Batalha de Los Angeles. Luzes de Fênix. Isso aí nós vamos falar num outro programa. Tá? Nós vamos falar de algum programa. De algum outro problema. Acho que era do Russell mesmo, né? Era do Russell mesmo. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tem mais mensagem, né? Temos. Então nós vamos pra lá. Pera aí. Rapaz, sobre o menino Borisca. Sobre o menino Borisca, que diz que viveu em Marte. Pode falar? Cara, eu tenho certeza que ele não viveu, cara. Mas eu não conheço a história a fundo, não. Rapaz, na minha aborrecência nos anos 90, enquanto a galera recorria à maconha para viajar entre mundos, eu participava de reuniões com a Astar Sheran. Opa, aí sim, hein? O H. Luiz Melo mandou 10. Serjão, se eu conseguisse encontrar um jeito de ficar parado em um ponto no espaço, tipo uma âncora, você que está na Terra viveria a altíssima velocidade, mas você que está em movimento, é isso aí. Lembre, galera, velocidade e movimento você tem que ter sempre o referencial, tá? Fernando Teto mandou 10. Não existe OVNI, tudo é equipamento bélico humano, é isso aí. Cássio Cirone mandou 5. Estão dizendo que os UAPs são do fundo do mar, por isso que é os OSNIs, né? Existe a possibilidade de existir uma civilização? Existe, né? Kevin Tang, o Kevin Tang foi o cara que falou lá da Kevin Tang. Tem alguma coisa isso aí, não tem não? Parece, né? Teoria de que a quarta dimensão seria a gente ver nós mesmos em terceira pessoa e com as mesmas funções que temos normalmente. Aí seria a quinta dimensão, porque a quarta dimensão já existe, que é o tempo. Não consegue fazer um podcast com metaforando, analisando os vídeos do Bob Lazar, das crianças do Zimbábue? Posso até fazer, cara. Acho que eu vou fazer, sabe com quem, cara? Com o menino lá, Não Minta Pra Mim. Guilherme Bragança mandou 10. Sérgio, tira uma curiosidade. Na década de 90, eu e meu primo vimos um UAP que fez vários zigue-zague e depois fez uma linha reta e sumiu. Estava muito longe. Parecia uma estrela. Tem ideia do que possa ser? Esse, cara, é o típico problema de um relato. Tá? Quem disse pra você que parecia que estava muito longe? Você não tem essa noção, tá? O que é um zigue-zague? É assim, é assim, é assim, entendeu? Não dá pra saber. Mãosmágicas.com mandou 5. Por que não desenvolvem naves igual filmes de ficção?
Uma igual do Interestelar funcionaria? Funcionaria. Por que não desenvolve mãos mágicas? Pelo fato de ser muito caro. É totalmente economicamente inviável hoje, tá? Tarciso Clímaco mandou aqui, galera, entra nos membros. Cincão só, isso aí, entra aqui, galera. Entra aí nos membros. Já viu o depoimento do canal do Edson, do ex-campeão do BBB, sobre o avistamento de um ET na propriedade dela? Ela e a irmã, relato sensacional. Eu já vi sim, cara, mas deixa eles virem aqui que eu tenho muita coisa a falar sobre relatos. Serjão, Alien sai pela Terra Oca, seria um portal? Não tem Terra Oca. Aí você tá misturando duas teorias de conspiração. Paulo Gonçalves mandou 10. Serjão, te adoro, camarada. Verdade que em Netuno chove diamante? Verdade. Porque lá o carbono, ele é pressionado a uma pressão tão grande que ele acaba virando diamante, tá? E como assim Saturno é menos denso que a água? Está deitado? Saturno é menos denso que a água, cara, porque ele é feito de gás. E o gás, ele pode ser menos denso que a água. Ele pode... Saturno, quer ver, ó? Saturn Density. A densidade de Saturno é de 0,7 gramas por centímetro cúbico, tá? E a da água é 1. Então ele é menos denso, ele flutua. Se a gente colocar Saturno numa piscina, ele flutuaria, tá? Planeta retrógrado teve sua rotação alterada por colisão? Aí é Urano, tá? Urano. Bruno Miller mandou 50. Já viu um documentário chamado Origem da Vida, Acidente ou Design Inteligente? Vixe Maria. Do Discovery Institute. Eu estive lá no museu, hein? E levei minha galera lá. Eu estive no Discovery Institute. Probabilidade para a vida surgir é raríssima. É isso aí. Serjão, qual a opinião sobre a Operação Prato? Falaremos num programa só sobre casuística ufológica, tá? Operação Prato, aliás, tá tendo, né? Está acontecendo neste momento um podcast muito legal no Spotify chamado Operação Prato. É o menino lá do Mundo Freak, como que ele chama? O Andrei. É o Andrei do Mundo Freak que narra. É um podcast dirigido pelo Ivan Mizanzuki, tá? Então ouçam lá que ele está contando toda a história. Você que tem curiosidade sobre a Operação Prato, ouça esse podcast, tá? Cadê a fita da criatura? Cadê? Eu pergunto. Nelson Encarnação mandou 5 euros. Boa noite, Serjão. 3h10 da manhã em Portugal. Não se avista nada de OVNI. Um abraço para todos e parabéns. Tamo junto, cara. É nóis. Tem na plataforma, Cris? Coloca aí para nós. Deben 666. Opa, aí sim. Serjão, ufologia que nem igreja? Se eu abrir uma seita ou algo assim, eu tenho que pagar imposto? No advento de eu abrir essa igreja, seita, posso chamar você e o Chuasa para serem santos? Ai, ai. Cara, eu não acho que ufologia é igual à igreja. Existe a vertente ufológica que tenta transformar a ufologia numa seita, tá? É mais a galera da ufologia mística, essa turma aí. Eu acho que não. Eu concordo que a ufologia... Concordo que ela é uma pseudociência, mas concordo e admiro as pessoas que tentam, de alguma forma, dar um caráter científico para as investigações. Beleza? Põe a próxima aí, Cris. Pete, Serjão, por que a Operação Prato tem um nome tão tosco? Sabe por quê? Eu vou contar para vocês agora. Sendo que em outros países eles colocam nomes legais nas operações, tipo Firestorm, Thunderbolt, Black Hawk e tal. A propósito, o trabalho de divulgação científica é muito importante, especialmente. Operação Prato tem esse nome, cara, pelo seguinte. Tá lá nesse podcast, tá? Ele explica por que tem esse nome, Operação Prato. Porque os moradores de Imbituba, como que é o nome da cidade lá? Imbituba. Eles olhavam para aquelas luzes e eles falavam que aquela luz, ela parecia um prato que eles usavam lá numa comida típica do Pará. Quando o exército chega e ele ouve esses moradores, os moradores falam, não, parece aquele prato ali, ó. O objeto que eu vejo é igual aquele prato ali. O objeto que eu vejo é igual aquele prato ali. O objeto que eu vejo é igual aquele prato ali. Então deram o nome de Operação Prato. É por isso, tá? Não é um nome tão ruim, não. Não é na ilha, não. É antes de Colares, tá, cara? Antes de Colares, eles tiveram duas regiões, duas cidades ou duas
localidades, a localidade de Vigia e a localidade em Bituba, que aonde teve as primeiras aparições, depois elas pararam de aparecer ali e foram para Colares. A gente pode explicar tudo isso. Noite Oficial dos OVNIs também, vamos falar disso tudo depois. Serjão, li o livro do Glazer e hoje sou cético. Boa, Gui Freitas, mandou 2 aí. Põe a outra ali, Cris. A outra do Deben ali, ó. Serjão, o James Webb chegou em algum momento a detectar tecnoassinatura? Não. Nem tem como fazer isso. Esse é um vídeo muito, infelizmente, cara. É aquilo que eu falei, né? O mais legal, as explicações mais legais é que tudo é alienígena, né? Um dos vídeos mais vistos na internet, não sei porquê, é esse vídeo aí que fala que o James Webb descobriu cidades em Próxima Centauri. Isso não existe, cara. Ele não tem nem a capacidade de fazer isso, tá? Então não tem. Você vai encontrar, cara, pela internet aí um vídeo famoso que é sobre isso, mas não existe isso, tá? Grande Minuto Jovem! Caramba, você tá sumido, cara. Como que você tá? Fala, Serjão. Qual desses casos você acha que poderia ser verdade? Um que tem ao menos uma evidência. Apesar de saber se você não acredite. Mas em algum fosse verdade, faria sentido? Cara, no final das contas, vários deles fazem sentido. Aí, Minuto Jovem, é meio aquilo que eu falei, né? O que a gente tenta fazer é, antes de falar que é alienígena, de novo, tá? Vou repetir de novo. A explicação mais legal é que tudo seja alien. A Operação Prato é alien, a Noite Oficial dos OVNIs é alien, o ET de Varginha é alien, tudo é alienígena. Essa é a explicação mais legal de todas para tudo. Só que antes da gente ir direto para essa explicação, a gente tem que passar por uma série de verificações. E se passar e esgotar qualquer explicação natural para aquele fenômeno, pode ser que seja alienígena, tá bom? Essa é a minha visão. E temos as perguntas do Insta, né? Tem aí? Galera, lembrando que a ideia deste programa, como eu falei no começo, era fazer um histórico, tá? Um histórico da ufologia. Casos e mais casos, e casos e casos e casos, não vou falar aqui. Então vamos ficar aqui 10 mil anos, entendeu? 10 mil anos, tá? Bora. Aí, boa. Membros aqui do grupo do Telegram, se quiser, mandem perguntas aí, tá? Mandem perguntas aqui, ó. Ah, é. Boa. Tá. Vamos lá. Boa noite, Serjão. Como os relatos dos... Então, vamos lá. Vai começar a falar de casos, cara. Eu vou repetir, galera. Eu não vou falar dos casos aqui. Como os relatos de moradores de Cláudio sobre avistamentos de OVNIs e encontro com extraterrestres se conectam ao histórico do fenômeno ufológico na região? E considerando a falta de evidências científicas concretas, até que ponto esses relatos podem ser atribuídos a fenômenos naturais ou psicológicos, como ilusões, boatos ou fatores culturais? Quando você vai vir palestrar no Teatro Inatel em Santa Rita do Sapucaí? Boa, quem mandou foi o Lucas, né? Lucas Samuel. Então é o seguinte, cara. Eu não vou falar de caso aqui, mesmo porque o caso Cláudio, quem pesquisa muito ele é o Edson, né? Qual é uma coisa que é contra tudo da ufologia? É uma evidência concreta, né? Então, o próprio Edson, né, cara? O próprio Edson, ele mostra lá as pedrinhas dele, as coisinhas dele, nós já falamos, cara. Pô, cara, isso aqui pode ser um meteorito tranquilamente, entendeu? Ah, mas é raro assim, é raro assado? É raro, mas pode ser, entendeu? Então, não, evidências concretas são difíceis de terem a favor da ufologia. Aí, eu prefiro falar do caso Cláudio com o Edson, cara, porque ele é um estudioso do caso, eu não sou, eu posso falar besteira. Grande Leovídio Bezerra. Caso uma raça alienígena explorasse determinado povo ou país na Terra, sendo então chamado mundo de subdesenvolvido, até que ponto haveria o envolvimento de outros países para proteção? Cara, essa sua pergunta, Leovídio, ela é muito legal, que é o lance que foi discutido lá no congresso que eu estava sobre o primeiro contato,
tá? Sobre o primeiro contato. O que a gente aprende, desde que o mundo é mundo, é que alguém que for superior vai chegar num determinado ponto onde tem uma civilização inferior e vai colocar a opressão sobre aquela raça inferior. Se um alienígena viaja o universo inteiro, ele é mais evoluído que a gente, concorda? Concordo. Então ele muito bem vai chegar aqui e vai oprimir a todos nós. Quem vai ser o louco de ir lá e bater de frente com o alienígena? Entendeu? Salve, Sérgio. Me diz, se observássemos um planeta distante, digamos que ele tem vida, plantas, animais, vacas e tudo mais, não conseguiríamos identificar esses elementos? Conseguiríamos. Na atmosfera, por isso que chama bioassinatura, tá? Você acredita que haja um planeta com vida selvagem complexa nesse nível? Eu não acredito, cara. Eu não acredito, tá? Grande abraço aí, Gabriel, é nóis. Salve, salve, Sérgio. O que me faz acompanhar a ufologia são as coincidências de casos muito distantes, seja no tempo, seja geograficamente. Isso não te intriga? Me intriga muito. Gostaria de ver mais conversas suas com o pessoal da ufologia. Tem gente fazendo trabalho legal como o Rony. Então, como eu falei no começo, quero trazer o Rony, o Schwarza e o Edson. Quero trazer os três aqui para uma segunda parte deste programa, aí sim, onde vamos comentar casos ufológicos, tá? De onde veio essa ideia das pirâmides serem feitas por outra civilização? A ideia veio, alien é sempre a explicação mais legal. É daí que vem. Sérgio, pergunta séria. Se os extraterrestres tiverem o poder de se comunicar telepaticamente com as batatas, como isso poderia impactar a produção agrícola na Terra? Eles poderiam fazer as batatas parar de crescer e matar todo mundo de fome. Estudar o avistamento de vultos e seres não humanos durante a paralisia do sono é do interesse da ufologia? É. Tem a parte da ufologia que quer estudar essa parte aí também. Como eu falei, a ufologia tem várias vertentes, tá? Salve, Sérgio. Comentamos isso na live do Space Today, mas acho uma discussão interessante. Vamos lá. Se um ET entrasse em contato com vocês, qual seria a primeira coisa, objeto, que vocês mostrariam para ele para provar que a humanidade é um tipo de vida inteligente? Não vale mostrar algo e explicar para ele, pois obviamente não falam a mesma língua. Mostraria comunicação via ondas de rádio, cara. Eu mostraria isso. Vai lá, próxima, Cris. Sérgio, não, é isso aí, né? Salve, Sérgio, até acho que haja vida inteligente, mas não que venha nos visitar. Já meu irmão acredita que eles vêm amassar mato. Esses dias perguntei para minha irmã, ela acreditava em extraterrestre, ela não só acredita, como estão entre nós. É isso aí, cara. Cara, aí é crença, cara. Se a pessoa, de novo, cara, eu não acredito, mas eu não estou aqui para fazer ninguém desacreditar. Não é minha função essa, tá? Logo sairá a animação para o Space Today. Tomara que antes de completar os 2 milhões. Grande! O Cid Marcelo 3D. Cara, você é o cara lá do Sistemático, cara? Temos que fazer aí uma animação com você, cara. Mário Santos 1844. Boa noite, Sérgio. Tendo você já defendido a existência de vida inteligente fora da Terra e hoje sendo cético em relação a essa ideia, quais foram os principais fatores científicos ou filosóficos que influenciaram essa mudança? Ainda algum aspecto de ufologia que você considera relevante ou digno na investigação? Sim, muitos aspectos. E eu larguei a ufologia, não foi por isso, tá? Mas não vou falar aqui também porque que eu larguei a ufologia, não. Problemas dentro do meio ufológico, muitas coisas que eu não concordava, que eram muitas atitudes, muitas coisas que eram feitas ali, que eu discordava plenamente, e por isso que eu larguei. Gostaria de ter continuado mais. Continuei conversando com o Gevaerd até o fim da sua vida. Levei o Gevaerd para palestrar na Campus Party, uma das palestras mais assistidas da história da Campus Party é o Gevaerd, tá? E o Petit, levei os dois lá. Então, assim, eu nunca tive problema com nenhum deles, beleza? Mas eu não concordava com determinadas coisas que eram feitas ali, por isso que eu acabei largando. E a questão da vida, assim, quando você começa a estudar, entender melhor os fatores para a vida existir e tudo mais, você acaba tendendo a essa conclusão. Basicamente é isso. Mas tem fatores? Tem. Eu tenho relatos de coisas que eu não sei explicar até hoje? Tenho.
tá? Tenho. Beleza? Muita coisa que eu não sei explicar. Que eu já ouvi relatos. Beleza? Nunca vi nada. Beleza? Próximo. Não manjo nada de nada, mas já ouvi algo sobre a vida na Terra ser baseada no carbono. É isso aí. Também já ouvi sobre a possibilidade da vida baseada no enxofre ou silício. Tem como simular como seria a vida baseada nesses outros elementos? Como seriam os organismos, os ecossistemas? Porque com certeza não deve ser igual nos filmes. Então vamos lá. Por que a vida é baseada no carbono? O carbono é um elemento que ele faz 4 ligações. Ele é capaz de criar moléculas grandes, fortes, a ponto dela se desenvolver e tudo mais. Aí tem toda a história da química por trás que eu não vou explicar aqui. Outro elemento que faz a mesma coisa é o silício. Aí, vida baseada no silício. Existe um lago chamado Lago Mono, nos Estados Unidos, onde uma pesquisadora, deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dela, tá? É o Lake Mono Silicon Life, é isso mesmo. Uma pesquisadora chamada... Pô, entrei no site aqui, o conteúdo não está disponível na minha região. O bom mesmo, cara, é você usar sempre o VPN, que aí acaba com isso. É o Lago Mono, tá? Uma pesquisadora aqui, ó, chamada... É o Alexander, é porque aí tem vários pesquisadores, mas eu esqueci o nome da pesquisadora inicial. Eles estudaram e descobriram extremófilos, tá? Que são baseados em silício nesse lago na Califórnia chamado Lago Mono, tá bom? Dizem que a probabilidade da vida existir de forma como conhecemos pode ser calculada e tem sei lá quantos fatores. Isso. Existe mesmo a probabilidade? Mais ou menos, cara. O problema, Lucas, é que a gente não sabe nem quais são todas as variáveis. Então, por exemplo, do jeito que a gente conhece, tem que ter um planeta rochoso, um planeta com uma atmosfera. A atmosfera tem que ter os gases na proporção certa. Tem que ter uma lua grande igual a nossa lua é proporcionalmente ao planeta. Tem que estar num sistema multiplanetário. Nesse sistema tem que ter um planeta grande igual ao Júpiter. Tem que ter uma estrela igual ao Sol. Tem que estar na mesma distância que a Terra está do Sol. Tem que ter água. Tem que ter placa tectônica. Ó, falei 12 variáveis e nem comecei, tá? Então por aí vai. E se isso pudesse ser calculado com algum nível de precisão, daria para estimar a possibilidade de vida em algum lugar hoje, mas não dá por causa disso, tá? Por conta disso. A gente nem sabe quais são todas as variáveis. Beleza? Qual a origem das imagens que temos dos supostos ETs? Essas imagens com estruturas semelhantes a humanos. E as supostas naves? Qual a razão de terem essa aparência? Caso existissem ETs com as mesmas atribuições dos humanos, que aparência teriam? Cara, as naves é o seguinte, existe uma instituição muito famosa chamada MUFON, tá? É a MUFON, Mutual UFO Network. E aqui eles têm, tá? E aqui eles têm tudo aqui, cara. Eles têm tudo, tá? Mutual UFO Network. E, por exemplo, eles têm aqui toda a... Como que a gente fala? Caramba, como que chama, cara, o negócio? MUFON.com. Entre aí que vocês vão ver, tá? Tem a revista, o MUFON Journal, beleza? Invasão de OVNIs no Brasil, os pilotos são as testemunhas. E, cara, aí tem um monte de coisa, tá? Pra você ler e ficar à vontade. E tem o Report a UFO, tá? Então, eles até falam aqui, ó. Não envie nada se você vê. Satélite Starlink, reentrada do foguete Falcon. E aí um monte de coisa, tá? Pra você enviar. E aí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Acompanhe os OVNIs, os últimos 20 relatórios. Então eles colocam aqui, ó, todos os relatórios. Então vamos entrar aqui em um aqui, ó. De 23 de outubro. Deixa eu ver se tem uma imagenzinha aqui pra gente ver, ó. Aí, pronto. Olha lá. Isso aqui, ó, acabei de pegar na MUFON. Tá vendo, ó? Acabei de pegar na MUFON, ó. Coloca aí, Cris, pra nós, essa imagem aí.
Esse aí foi de agora, tá? Aí, ó. Estão vendo aí, ó? Olha lá, ó. 20/10/2024, 6h10 da tarde, ó. Aquela bolota brilhante ali. E aí, o que que é isso? Hã? Onde tá o seu Deus agora, hein, Sérgio? Hã? Onde que tá? Fala. Fala dele. E aí, cara, você entra aqui na MUFON, tem muitos e muitos e muitos relatórios, tá? Muitos e muitos e muitos relatórios. Então, só que eles têm uma análise disso, tá? Que boa parte dessas coisas aí não são facilmente explicáveis. Então, isso aí é um flare. Eu acho, olhando para isso aí, eu falo na hora. Isso aí é um flare na câmera, tá? O cara não deve ter cortado a imagem, tem um brilho ali, ó. Então devia ter um sol, era 6 da tarde, sol meio baixo no horizonte, deve ter dado um flare na câmera do cara, na lente do cara. Pronto, entendeu? Raio bola, difícil, cara. Porque o raio bola, se ele tirasse uma foto, ia aparecer um rastro, tá? Tô explicando. Tô buscando foto da Deep Web pra vocês, é por aí. Aliás, quem tava aqui agora no Flow era o Pato, né? Pato que é especialista na Deep Web aí, ó. Põe lá a próxima pergunta. Então o problema é esse aí, cara. É possível que a NASA tenha deixado as pessoas malucas na Área 51. A Área 51 não tem nada a ver com a NASA. Então vamos lá. Vamos separar as coisas aqui, cara. A Área 51 não tem nada a ver com a NASA. Não meta a NASA aonde ela não é. Não meta a NASA onde ela não é chamada. A Área 51 é uma área do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas e da Aeronáutica. Não tem nada com a NASA, tá bom? Nada, beleza? Próximo, Cris. Um salve para Interlagos aí, tamo junto. Vamos lá. Como o paradoxo de Fermi desafia a explicação de fenômenos não identificados em nosso espaço aéreo? O paradoxo de Fermi não tem nada a ver com a ufologia, tá, cara? A galera do paradoxo de Fermi, eles tentam responder a seguinte pergunta. Se o universo está cheio de vida, onde que está todo mundo? E aí eles vão, através de ondas de rádio, buscar tecnoassinaturas. Não tem nada a ver com a aparição. A galera do paradoxo de Fermi não quer a Área 51 da Força Aérea. Força Aérea, o que eu falei? Força Aérea, ó. Forças Armadas Americanas, né? Não tem nada com isso aqui. Qual é a implicação teórica do paradoxo de Fermi para a busca de vida extraterrestre? É isso aí que eu falei, cara. Entendeu? O lance do paradoxo de Fermi é você ir atrás de tecnoassinaturas. O que pensa a respeito do sinal U? Era o sinal U. O pessoal aqui me lembrou. O pessoal aqui, no grupo dos membros, deixa eu falar aqui, cara. Vocês falaram pra mim, né? Aqui, ó. O Thiago falou aqui, ó. Acho que ele falou que ia falar sobre o sinal U. Boa, garoto. Isso aí. Boa. Só, os membros estão aqui, ó. Já estamos 145 membros, hein? Já estamos com 145 membros.